A paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Na verdade, né, a gente sempre usa esse termo quando a gente vê algumas pessoas que não têm o conhecimento da palavra, ou até mesmo umas que têm algum conhecimento, mas insistem em fazer coisas erradas, né? E acabam até mesmo se sobressaindo sobre os que têm um maior entendimento da palavra. Aí a gente costuma dizer, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E eu quero ler aqui para vocês aonde está escrito, mas na verdade não está escrito exatamente com essas palavras, ok? E essa frase que muitos usam, mudando um pouquinho aí os termos, mas se encontra em Lucas capítulo 16. E eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho a respeito disso. Até inclusive eu estava aqui na minha sala e o Espírito Santo já tinha me direcionado essa palavra até mesmo ontem, né? Mas eu estava aqui na minha sala fazendo os estudos dos capítulos diários da palavra, né, referente ao dia de hoje, mas pensei em não fazer, né, relacionado a esse tema. E aí fiquei pedindo para Deus: Senhor, me dá uma palavra para mim fazer uma live. Senhor, me dá uma palavra para fazer a live. Mas o meu coração se inquietou com essa. E até mesmo porque não deixa também de ser uma sequência dessas últimas lives que eu fiz em relação, né, aos dons, a ignorância em relação aos dons espirituais e também se devemos julgar ou não, porque muitas pessoas querem calar a boca de muita gente dizendo, né, não julgueis para que não sejais julgados. Mas expliquei também nas outras lives do que se trata esse não julgar em que Jesus falou, né, que é o tipo de julgamento hipócrita. Mas pela falta, sabe, irmãos, de união realmente entre os irmãos, que muitas coisas têm acontecido e outras têm deixado de acontecer. E é nesses termos que, infelizmente, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, realmente os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque o que falta, né, entre o povo cristão sobra neles, porque eles estão mais unidos. Eles trabalham mais unidos do que muitos de nós. E infelizmente foi por conta disso que eu falei na outra live em relação à ignorância aos dons espirituais, ignorância em relação aos ministérios. Por isso que as pessoas daí, né, partem, como eu costumo dizer assim, carreira solo. Ninguém quer se unir com ninguém porque cada um quer se sobressair naquilo que está fazendo. E dali começam, né, a seguir essas carreiras solos, sem lembrar que quando Jesus mandou os discípulos cumprirem o ID, ele mandou de 2 a 2. E há um tempo atrás eu perguntando para o Senhor por que 2 a 2. E ele me respondeu que era, no caso, o número mínimo para que você visse que sempre você precisa de outra pessoa junto com você. Mas era o mínimo. Mas ele poderia ter mandado 3, ele poderia ter mandado 4, ele poderia ter mandado 5, ele poderia ter mandado 6, né? Ele poderia. Só que ele usou o número mínimo, que é para nós vermos de que a gente sempre precisa um dos outros. Nós nunca podemos andar só, né? Principalmente em se tratando dos nossos ministérios. Nós precisamos uns dos outros, independente, né? Porque há diversidade de dons, diversidade de ministérios, mas mesmo assim nós temos que andar unidos, unidade na adversidade, né? Na diversidade dos dons, quer dizer. Então, assim, por conta dessas coisas, dessa desunião,
de um vai para cá, do outro vai para lá, um quer seguir carreira solo aqui, outro quer seguir carreira solo lá, que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós perdemos e feio para esses que nós julgamos filhos das trevas. Por isso que faz todo um sentido esse termo usado, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque eles andam mais unidos, eles são mais unidos. E olha só, esse termo que a gente usa muito está em Lucas capítulo 16, que eu quero ler aqui para vocês, que diz assim: e contou Jesus ainda a seus discípulos: havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. Quer dizer, o administrador não estava sendo fiel, o administrador não estava administrando tão bem, né, as finanças do seu senhor. E aí esse patrão acabou sabendo. Então Jesus estava, né, tentando. Jesus sempre, que coisa linda Jesus, né? Sempre nos relatos dele tinha algo, né, profundo, que falaria não só para as pessoas daquela época, mas também para nós. E ele diz, né, contando isso aos seus discípulos, diz que havia um homem rico que mantinha um administrador. Só que, porém, esse administrador foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que o patrão, mandando chamar o administrador, interrogou: que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com esta responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo. Não falou para o patrão, falou consigo mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Trabalhar na terra não tenho força. Quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, quando eu perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve aí 50. Em seguida questionou outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: toma a tua conta e escreve 80. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos desse mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Então é esse verso que é empregado dessa forma, né? Que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas o que Jesus aqui estava querendo ensinar aos seus discípulos não é que eles se tornassem como esse administrador só pelo fato dele elogiar esse administrador. Não, na verdade, quando Jesus estava elogiando esse administrador infiel, na verdade é para a vergonha dos discípulos. Porque realmente, né, irmãos, se nós trouxermos para cá, para a nossa atualidade, quantas pessoas, quantos de nós que se dizem administradores dos bens do nosso Senhor, seja, né, dos dons que Ele nos dá, ou do ministério que Ele nos dá, ou até mesmo talentos que Ele nos concede, quantos de nós, né, começa a se sentir: eu tenho tal talento, eu tenho conhecimento, eu tenho tal dom, e começa a ser infiel nessas questões. E nós temos que parar para analisar quando que nós estamos sendo infiéis
nessas questões de algo, né, usufruindo e querendo tomar como nosso, esbanjando algo que na verdade não é nosso, é somente emprestado do nosso Deus, né, que Ele nos concedeu para que nós administrássemos bem aqui na terra. Só que, eu repito, infelizmente, muitos de nós estão sendo péssimos administradores, péssimos. E além de que nós não soubemos, né, no trato entre si, a gente não sabe lidar com isso. Repetindo, é por isso que muitos, né, começam a sair por aí esbanjando e seguindo carreira solo, não sabe nem o que é viver em união com os irmãos para que outros povos, nações e raças sejam alcançados com essas graças. Não sabem ser realmente prudentes. E aqui Jesus, né, olha só, nos ensinou uma grande lição que eu acho interessante que às vezes, né, como as pessoas tendem a só passar os olhos por cima das coisas e não parar para refletir o que realmente isso está querendo nos dizer. Porque quando eu comecei até mesmo a repetir essas lives em relação à ignorância, porque o apóstolo Paulo falou para aquela igreja que estava passando por essas problemáticas, que as pessoas, né, que os irmãos não podiam ser ignorantes em relação aos dons, né, aos ministérios, porque apesar de que são muitos dons, vários dons, também tem vários ministérios, mas o Senhor é que agia no mesmo, né? Era o Senhor que agia nessas pessoas. E por mais também que tivesse, né, formas de atuação, como eu expliquei para vocês, que cada um pode atuar de uma forma para até mesmo que o Evangelho de Cristo seja chegado a todos os tipos de pessoas, povos, tribos e raças, né? Para que eles possam ouvir na sua própria língua. E quando eu falo em língua, não quer dizer só, né, língua italiano, inglês, francês, não, mas que as pessoas possam sentar e ouvir. Como eu citei o exemplo do meu esposo, que não gosta de pregações mais gritadas e muito choro, né? Deus levanta pessoas que não choram tanto e que falam mais calmamente, que é para esse tipo de pessoa ouvir o Evangelho. Então, quer dizer, ele vai estar ouvindo o Evangelho na sua própria língua. Só que como é triste que, por conta da ignorância dos dons ministeriais, dos dons, né, espirituais, as pessoas tendem a se desunir, elas são desunidas, elas não trabalham em equipe, não, elas não unem o útil ao agradável, como a gente diz, elas não fazem isso. Por conta disso, muitas vezes, muitos ministérios estão sendo, né, mortos, porque o próprio Deus é exatamente como diz aqui, né? E aconteceu que mandando chamar o interrogou, porque quando esse senhor, esse patrão, né, esse homem rico que mantinha esse administrador, viu que ele estava esbanjando os seus bens, né, fazendo coisas que não deveriam com os seus bens, fazendo coisas erradas com os seus bens, deixando de fazer, de repente, aquilo que era para fazer. E o que o patrão fez, né? Mandou chamar esse administrador e interrogou ele, né? O que é isso que chega a mim a teu respeito? E eu quero dizer aqui para vocês que é exatamente isso que muitos, por esse período que muitos estão passando e que muitos outros ainda vão passar. Por mais que, né, Deus não desça na própria figura celestial dele e fale cara a cara com esse administrador, mas ele vai ter um tete a tete com cada um desses que não sabem, né, administrar os bens do Senhor. Então ele vai chegar, pode ter certeza, cada um de nós, se nós estivermos fazendo coisa errada com aquilo que não nos pertence, que está apenas sobre nossa autoridade, mas que nós temos que ter a convicção de que há um dono dessas coisas. Por isso que nós temos que administrar bem
tá? Então, cada um de nós que não está fazendo corretamente, Deus vai requerer. E não pense, gente, que só vai ser lá naquele dia, não. Pode ser hoje o meu dia, pode ser hoje o teu dia, que Deus vai requerer isso das nossas mãos. E Ele vai dizer, que é isso que chega a mim a teu respeito? Te dei um dom, tu não soube administrar. Te dei um talento, tu enterrou. Te dei um ministério, tu quis alavancar sozinho, achando e querendo a glória para você, porque é isso que infelizmente, gente, está no coração do ser humano. E as pessoas pensam que enganam. As pessoas pensam que podem sair enganando a tudo e a todos. Só que não, gente. Ainda tem homens e mulheres que têm discernimento espiritual. E Deus está levantando e capacitando pessoas que sabem reconhecer quem está sendo administrador fiel ou não. E olha só, o que esse patrão falou a esse administrador que não estava fazendo o que deveria fazer com os bens do patrão, que ao contrário estava administrando infielmente, esbanjando algo que não era seu. Ele disse, presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com esta responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo, meu senhor está despedindo, o que farei? Trabalhar na terra não tenho força. Parar um pouquinho aqui, para falar que muitas das vezes, infelizmente, tem pessoas que chegam a deixar de trabalhar realmente para viver da fé, Na verdade, viver da fé alheia. Porque aí eles querem viver na mordomia, não fazer nada e só querer que os irmãos, suem o tupete para bancar eles. E assim, era isso aqui, porque trabalhar na terra não tenho força. Só queria usufruir do bem bom, Mas trabalhar que era bom no pesado, ele só sabia mandar, só sabia dar ordens. Mas trabalhar mesmo, aí ele, Aí ele não queria trabalhar na terra, não tenho força. Não tem força? Poxa, há de se pensar, Quantas pessoas tem no nosso meio exatamente como esse administrador. E aí segue dizendo, quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Já sei o que farei para que quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Quer dizer, ele queria continuar na boa vida, Ele queria continuar não fazendo nada. Então, ele queria que depois que ele perdesse o emprego, terminasse aquele prazo que certamente foi dado a ele, como Deus faz com muitos de nós, dá um prazo, dá um tempo, até mesmo para ver se a gente vai se arrepender de algo, alguma coisa, e acabar dizendo, não, Senhor, eu estou sendo injusta, eu não estou sendo administrador fiel, Se o Senhor quiser me retirar o cargo, ok, mas se não, se o Senhor quiser me deixar, eis-me aqui agora para fazer realmente a tua vontade. Então, por isso que Deus sempre dá um prazo, não só para esse administrador desse relato, mas também a cada um de nós. E aí ele pensou, Só que, porém, muitos de nós também estão agindo tal qual esse aqui. Porque ao invés de aproveitar esse prazo, esse tempo de fazer as coisas certas, não. O que ele fez? Ele pensou e agiu mais uma vez com sagacidade, com astúcia, com esperteza. Mas essas palavras, quando foi usado aqui, para falar sobre ele, não era algo que o levantava, mas era algo que o inferiorizava, era num sentido pejorativo da coisa. Então, por isso que, na verdade, esse elogio que o Senhor fez, não foi para levantar esse administrador, mas foi para envergonhar aqueles que estavam ouvindo. E aí o que aconteceu? Esse administrador, pensou e disse, vou fazer com que essas pessoas me recebam. Aí certamente fez uma reunião, mandou chamar cada um daqueles, olhou, deve ter, porque um administrador certamente tinha um caderninho anotado, tudo as pendências, as coisas que estavam ali, Aí chamou cada um daqueles que estavam devendo para o seu patrão e falou,
quanto que tu deve? Quanto que tu deve para o meu senhor? E um deles disse, eu devo 100 potes de azeite. E o administrador disse, toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Quer dizer, o camarada devia 100, e o administrador fez ele escrever 50. Ele estava beneficiando, né, aquele que estava devendo para o seu patrão. Por quê? Porque no momento que ele fosse despedido, aquelas pessoas que estavam ali sendo beneficiadas iam receber ele nas suas casas, iam ajudar ele, porque iam pensar, naquele dia, né, esse administrador ali nos deu essa chance, eu devia 100 e ele me fez por 50, o outro ali, né, devia 100 tonéis de trigo, ele me fez por 80, me diminuiu 20, né? Então eu tenho uma pendência com esse administrador, então vou recebê-lo na minha casa. E interessante nós analisarmos que até essas pessoas que deviam para o senhor desse administrador foram astutas, foram sagazes, porque se eu, no caso, ou se qualquer um de nós se colocasse no lugar, a pessoa que tem consciência, a pessoa que tem caráter, eu ia chegar para esse administrador e dizer, como assim? Eu tô devendo 100 e tu tá me dizendo para pagar só 50? Não vou fazer isso não. Eu não vou ser incorreto com o teu patrão não, que me ajudou na hora que eu precisei. Eu não vou fazer isso. Só que esses homens também eram sagazes, porque eles aceitaram o benefício. Então, aqui depois Jesus disse, né? Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria em relação àquilo que ele estava passando, né? Em relação àquilo que ele estava fazendo, ele estava querendo se beneficiar, tá? Só que não é um elogio para que as pessoas façam isso. Não, eu repito, ao contrário. Jesus estava aqui, né, dizendo aos discípulos que os filhos das trevas realmente são mais prudentes que os filhos da luz. Jesus estava aqui dizendo porquanto os filhos desse mundo são mais sagazes entre si, porque tanto o administrador quanto aqueles que foram beneficiados, eles, né, concordaram nessas coisas. Por mais que fosse legal o administrador fazer aquilo e aqueles receberem também esse benefício, eles concordaram, eles entraram num acordo, eles se uniram, né, para enganar aquele patrão, né, que saiu lesado. Então é assim, exatamente assim que muitos de nós têm procedido em relação aos dons, em relação aos ministérios, em relação aos talentos a qual Deus nos confiou. Nós estamos esbanjando, nós estamos, né, virando as costas e muitas vezes se omitindo ou até compactuando de fazer coisas erradas com aquilo que não é nosso, com aquilo que não nos pertence, só está emprestado, está sobre a nossa administração, e nós temos que saber ser fiéis em todas as áreas, inclusive em se unir no trato entre nós, tá? Porque nós que fomos chamados para a luz, fomos libertos através dessa palavra, nós temos que saber como agir, tá? Porque isso é para nossa vergonha que Jesus elogiou esses homens. Isso é para nossa vergonha, era para a vergonha dos discípulos naquela época, que Jesus estava elogiando, porque nós que deveríamos fazer as coisas certas e se unir, se tratar, entrar em acordo, nós não estamos fazendo isso. Então não é para que nós façamos a mesma coisa, não é que Jesus estava elogiando num modo, né, oh que lindo, façam assim também. Não, é na verdade que nós estávamos deixando de fazer as coisas certas, enquanto que os filhos desse mundo, os filhos das trevas, estavam se unindo e fazendo em união as suas coisas errôneas. Então eles são mais prudentes, eles são mais sagazes no trato entre si do que os próprios filhos da luz. Que coisa triste isso, gente. Eu às vezes fico horrorizada, sabe? E é nesses pequenos detalhes que às vezes passam despercebido pelas pessoas, que muitos de nós falhamos.
Porque eu repito, os filhos das trevas realmente eles são mais prudentes no trato entre si do que nós. Porque o povinho para viver em desunião é esses que se chamam de cristão. Como eles são ignorantes em relação aos dons. Como eles são ignorantes em relação aos ministérios. Porque ninguém quer apoiar ninguém. Ninguém quer incentivar ninguém. Ninguém quer dar um ombro amigo para ninguém. E se vocês olharem, infelizmente, a maioria, muitas das vezes, eu vou citar um rápido exemplo aqui para vocês, e eu não quero que, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas às vezes tem pessoas, né, que nos incentivam. Ah, não, vai, bate, Deus tem uma obra na tua vida. Isso quando nós estamos desviados ou que, né, pessoas que não aceitaram Jesus ainda. A pessoa te dá um apoio, vem. Ah, vamos aceitar Jesus, vem seguir esse caminho. Aí quando finalmente aquela pessoa toma uma decisão e Deus começa a usar aquela pessoa em si, aí às vezes os mesmos que incentivaram para trazer são aqueles que viram as costas. Por ciúmes, por Deus está usando determinadas pessoas, por Deus está usando aquelas pessoas, já começam a se apartar, já começam a se separar, já começam a olhar com outros olhos e até mesmo colocar defeitos, fazer aqueles julgamentos pelas aparências, fazer aqueles julgamentos hipócritas. É exatamente assim que infelizmente, a maioria de nós estamos. Inclusive no começo eu também estava assim. Inclusive eu. Mas graças a Deus que, né, Deus tem colocado no meu coração a fome e a sede de esquadrinhar a palavra, e essa mesma fome e sede eu peço para que Deus dê a muitas pessoas, que elas não fiquem só querendo receber ali de mão beijada, mastigadinho, mas que elas mesmo também tenham as suas procuras e passam a compreender, que Deus comece a revelar até mesmo muitas coisas que pareciam que estava no oculto, parecia que estava ali tão escondido, mas estavam ali em cada detalhe desses versos. Que Deus possa iluminar a mente dessas pessoas que vão começar e já estão começando a sentir essa fome e a sede por esquadrinhar esse evangelho, e Deus vai começar a revelar as coisas para essas pessoas, para elas realmente colocarem a sua vida no altar e entenderem, saírem da ignorância e passarem a viver em união, no trato entre si, os irmãos, no trato entre si, serem prudentes, serem sábios, porque através dessa união, né, voltando lá na live que eu falei sobre isso, através dessa união, eles passarão, né, a atingir tantas outras pessoas. E eu quero seguir aqui nessa partezinha que às vezes as pessoas se detêm só em bens materiais, só em dinheiro, só que eu vejo isso além, né, porque muitas das vezes Deus pode até usar, né, até mesmo tipo assim, algo matéria para explicar o algo espiritual, mas as pessoas não entendem, só trazem para a materialidade mesmo, né? E tem essa parte aqui que diz assim, ó, depois que diz, porquanto os filhos desse mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Por quê? Por que vou parar um pouquinho aqui de novo para dizer por que são, né, mais sagazes entre si, mais astutos, mais, né, em união, eles trabalham mais unidos na conquista dos seus interesses. Porque o interesse daquele administrador era depois de ser recebido por aqueles que ele estava beneficiando, para não precisar trabalhar. E esses aqui que estavam devendo ao patrão do administrador também consentiram nisso, porque era do interesse deles pagar menos. Então eles se uniram, né? Observem para vocês verem que quantos casos por aí afora acontecem exatamente assim, porque eu tenho visto, eu tenho presenciado muitas vezes, muitas situações de pessoas, desses filhos do mundo, desses filhos das trevas, que eles agem exatamente assim, em união, pelos interesses que eles têm nas coisas que não, né, não são justas.
E aí segue aqui dizendo assim, ó, porquanto eu vos recomendo, Jesus falando aos discípulos, né, naquele ensinamento, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Eu não vejo isso aqui só algo, né, só com riquezas, bens financeiros, porque esse administrador, com certeza, pelo fato de ser o administrador, está ali administrando os interesses do seu patrão, ele não tinha só, né, não estava só esbanjando, mas com certeza também ele conseguiu fazer um belo pé de meia, né? Então, aqui foi dito, usai as riquezas desse mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, né? Porque no caso, aquele homem esbanjou, fazendo com que esses homens não precisassem pagar tudo ao seu patrão. Só que, porém, né, ele depois ia acabar desfrutando disso também. Então ele estava ganhando esses amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, porque certamente sem emprego, e como ele disse que não tinha força para trabalhar e sentia vergonha de esmolar, o que ele tinha mantido, né, conseguido obter aquele pé de meia, mas hoje, mas amanhã ia acabar. Então, por isso, quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas suas moradas. Só que quando Deus colocou eternas aqui, é para que nós soubéssemos que não está se tratando só desse administrador em questão, mas é também todos nós, quando a gente não age com prudência, tá? Em tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, seja material ou espiritual, mas tudo que Ele a nós confiou, nós temos que agir com prudência, agir com sabedoria e agir principalmente com união, sabendo todos nós que precisamos uns dos outros, porque quando, por mais que nos acabe as riquezas materiais, por mais que se acabe algo da parte do Senhor, até mesmo porque quando chega a nossa morte, se finda ali as profecias, se finda ali o nosso dom que termos de curar, de levar a palavra, finda-se ali, mas por mais que termine essas coisas ali, né, nós seremos recebidos lá nas moradas eternas. E segue dizendo assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Por isso que muitas pessoas estão estagnadas nas suas vidas espirituais. E até mesmo trazendo consequência para a vida material. Porque eu vou repetir mais uma vez. A palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós deixamos de administrar bem esses tesouros, essas riquezas da parte do Senhor, isso nos traz consequência na nossa vida material e até mesmo na nossa vida física. Então, é esse cuidado que nós temos que ter, porque nós precisamos, por mais que, às vezes, eu dizia para o Senhor, né? Ai, Senhor, parece que, né, como eu digo para vocês, não querendo ser, porque às vezes eu tenho medo que as pessoas me interpretem mal, porque eu falo muito a respeito de mim, mas isso eu sei já, né, por isso que eu tenho que ser prudente nessas questões, porque eu tenho que saber o que a mim foi confiado. Eu tenho que ter essa convicção do que a mim foi confiado, porque muitas das vezes realmente os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque quando eles recebem da parte de Satanás algo, né, que até parece um dom, mas aí eles não têm vergonha nenhuma de dizer, eles não têm vergonha nenhuma de mencionar o que são, é ou não é? Ah, fulana de tal, botam aquela legenda na frente e dizem o nome. Eles não têm vergonha. Mas muitos de nós, às vezes, sentem, né? E a gente não pode ser assim. Isso eu aprendi lendo a palavra. Nós temos que dizer. Então, por isso que eu não quero que vocês me interpretem mal. Mas quando Deus usou pessoas para me dizer que ia me conceder o dom da palavra, que Ele ia trabalhar na minha vida com a palavra,
eu, né, pensava, Senhor, mas só isso? Olha a ignorância da pessoa, né? Isso é o principal na vida do ser humano. Se é a palavra que traz a cura, a libertação, a transformação, eu disse só isso. Então, depois que eu passei a compreender, por mais que ele me deu um dom, a palavra, né? Mas se ele tivesse me dado dois, né? Mais a palavra e o dom de fazer milagres e prodígios, né? Eu tinha que exercer, eu tinha que ser fiel nesse. Ou vamos tirar o dom, né, de milagres e prodígios, vamos deixar só o dom, vamos deixar o dom da palavra, não vou dizer só porque esse é o principal, mas se eu tiver esse, seja fiel. Ah, só um, seja fiel naquele um. Ah, só dois, seja fiel naquele dois. Seja fiel. E quando a palavra nos fala fiel, não é só um jeito que você está imaginando. É fiel. É ser fiel. Se a palavra diz que Jesus mandou de 2 a 2, que era o número mínimo para nós percebermos que não podíamos andar só, saiba compartilhar, saiba dividir, saiba apoiar. Até mesmo porque a palavra diz, e isso eu repito mais uma vez, não é só para casal, não é só para casal em relacionamento, não. É também quando nós vamos fazer o ID, que diz assim que não é bom andar só. Né? Que quando é sempre bom andar de dois, porque quando um cai, o outro levanta. Então por isso que muitas que estão aí seguindo carreira solo, que não sabem ser fiel no pouco e na totalidade da coisa, eles começam a sair por aí sozinhos e estão acabando caindo no caminho. E Deus requerendo, porque ele chega e diz: o que é isso que chega a mim a teu respeito? Ah, quer dizer que tu acha que é só um? Ah, que tu acha que porque o teu dom é mais importante tu se apartou, acha que pode fazer sozinho? Gente, mais uma vez eu falo em relação à live que eu fiz aqui, tá? E já deixo claro que infelizmente eu errei por 2 vezes quando eu fui dizer para que ninguém se sinta superior, né? Eu falei inferior, mas eu creio que os irmãos vão entender quando assistir a live, né? Porque tem 2 pontos ali em relação aos dons que nós temos que levar em consideração, que é um ponto de que, né, um espírito de inferioridade, quando aqueles que pensam: ah, eu só ganhei um, ah, mas o meu é inferior. Não se sintam assim, vocês fazem parte do corpo, vocês são membros importantes, e quando se fala em membro do mesmo corpo, é para andar unidos num corpo só. Ou você já viu a mão andar sozinha por aí? Você já viu um olho rolando por aí sozinho? Não, né? A menos que seja um olho postiço. Ai, Deus me perdoe. Mas, gente, só se for isso. Você vê um pé andando sozinho por aí? Você vê uma cabeça rolando sozinha por aí? Não, né? A não ser que a pessoa tenha sido decapitada e já está morta. Mas senão vocês não vão ver. É o corpo unido. Então saibam trabalhar em união, sejam prudentes, sejam sagazes, né, no bom sentido, não nesse sentido pejorativo que está dizendo aqui, mas no sentido bom, sejam espertos, trabalhem em união, unidos no trato entre si, para que quando até mesmo há riquezas de repente materiais, aquilo que vocês conquistaram por acaso se findar, vocês possam, né, adentrar os portões celestiais, recebidos até mesmo por aquelas pessoas em questão que vocês ajudaram com esses ministérios, ajudaram através dos dons, ajudaram através até mesmo dos talentos que Deus colocou na mão de vocês, no sentido financeiro, e vocês souberam compartilhar com os irmãos de vocês. Sejam prudentes, sejam espertos no bom sentido, trabalhem nessa mesma união. Não deixe que os filhos do mundo, não deixe que os filhos das trevas sejam mais espertos do que vocês, sejam mais prudentes que vocês, sejam mais sagazes do que vocês, porque aqui vou repetir, Jesus estava, né, elogiando esse administrador para a vergonha dos discípulos.
tá? Porque eles não estavam em união, eles não estavam compreendendo que uns precisavam dos outros, eles não estavam compreendendo que é na unidade dessa diversidade de dons, de ministérios, de talentos, é que Deus, que ali emana a vida e a bênção para sempre, não torna só a vida dos irmãos suave, mas alcança gerações, nações, tribos, povos, raças. Porque se há diversidade, né, há também pessoas diferentes umas das outras, e Deus precisa chegar através da sua palavra, através dos ministérios, chegar até essas pessoas diferentes e elas possam ouvir cada um na sua língua, ok? Sejam fiéis naquilo que Deus confiou a cada um de nós, porque a palavra nos diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Porque se eu for fiel nesse dom que eu dizia só esse, Senhor, mas na verdade era um dom, coisa linda, gente, que através desse dom, né, a palavra vem a cura, a transformação e a libertação para a vida eterna. Era a principal do que as pessoas queriam. E enquanto as pessoas não entenderem, não compreenderem, vão deixar as pessoas perecerem por serem, né, faltas de sabedoria, por serem ignorantes. E aí, se eu não fosse fiel e acabasse dizendo assim, ah, Senhor, só esse eu não vou, então, eu vou deixar de fazer. Ou achar, né, que por conta desse eu sou superior a outras pessoas, que eu não preciso dos outros, né? A palavra diz que a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de ti, eu não necessito de ti. Não pode dizer, não pode, porque precisa sim, porque são os pés que vão levar a cabeça em muitos outros lugares. Nós precisamos uns dos outros. Coloquem isso na mente de vocês de uma vez por todas e parem de trabalhar em grupos divididos, em facções, em dissensões, em todas coisas ruins. Porque não vai adiantar você fazer exatamente como esse administrador infiel, se uniu, se coligou a outros, mas que tinha os mesmos pensamentos errôneos que eles. Não vai adiantar. Tem que ser para o lado bom, tem que ser para o lado certo. Porque não adiantou esse administrador aqui se unir com esses outros por interesses que eles tinham em comum. Porque é exatamente assim que está acontecendo em nosso meio. E para o lado ruim. É por isso que as igrejas têm perdido batalhas, têm andado em círculos, marchado em círculos, não têm conseguido alavancar, progredir. Então, que cada um, como diz a própria palavra, o homem, né, analise-se a si mesmo. Então está na hora de nos analisarmos. Será que realmente temos cumprido o Evangelho de Cristo com fidelidade? Confiando nas promessas do Pai, porque ele diz, né, tem uma palavra que diz que quem é fiel no pouco, olha só o que aconteceu lá naquela parábola, que não é relato para boi dormir não, é o que vai acontecer, que quando o Senhor Jesus voltar e me disser assim, vou citar só de exemplo aqui, mais uma vez para que vocês compreendam bem, ele chegar para mim, Jesus chegar para mim, eu chegar diante dele, e ele me disser, tá, Marta, eu te confiei aí, te dei um talento de tu ministrar o evangelho aí através da palavra, o que tu fez? Ah, Senhor, através disso eu consegui mais 5. Eu consegui, né, ter o dom da cura, eu consegui ter, né, a hospitalidade, consegui também, através disso, ser mais humilde, não só estar, né, pregando, ministrando, mas eu consegui também servir de outras maneiras, outras pessoas e apresentar a Deus mais coisas que eu granjeei através disso. O que Jesus vai me dizer? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem, né? Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Então, gente, vale ou não vale a pena fazer as coisas certas? Vale ou não
vale a pena ser fiel no pouco. E até mesmo não só lá, né? Eu repito, digo e repito mais uma vez, não é só lá, gente, que daí quando a palavra diz assim, ó, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, né? Ou entra na alegria do teu Senhor. Nós podemos entrar na alegria do Senhor até mesmo aqui, aqui na terra. A palavra dele é para vida aqui e lá, principalmente lá, mas isso não nos impede de vivermos aqui. Então, por isso que se eu for fiel nesse dom que Ele me concedeu, fazer as coisas conforme Ele quer, fazer as coisas conforme esse meu Senhor, esse meu patrão deseja, o que vai acontecer? Ele pode me colocar no muito, até mesmo aqui na terra, me levar para lugares que eu jamais imaginei ir, me colocar diante de pessoas que eu jamais imaginei estar. Ele vai me colocar, e não só nesse sentido também, mas também fazer com que o curso ideal prospere, a escola KNN prospere, porque a palavra diz, né, nos relata exemplos ali até mesmo de José, que aonde ele estava, né, o Senhor fazia prosperar, fez prosperar até mesmo uma pessoa mundana, por conta que estava ali confiando em quem era servo do Senhor, em quem estava sendo fiel ao Senhor, independente da situação que estivesse passando. Então é isso que acontece comigo e com você, seja, né, no céu ou aqui na terra, ok? Então façam as coisas certas, não sejam mais imprudentes, não sejam mais egoístas, não sejam mais individualistas, porque é isso que tem acontecido. Observe para vocês verem que eu estava até entrando nesse assunto e eu acho que saí dessa questão, mas eu tenho observado muitas pessoas assim, ó, que querem incentivo, né? Mas eles mesmos não dão incentivo para ninguém, não. Já vi por aí pessoas assim que, né, saem pedindo coisa, ó, incentive isso, incentive aquilo, mas ninguém incentiva. Gente, eu vou abrir uma janela aqui para falar, já que eu estou falando sobre isso. Eu conheço uma irmã, a irmã Madalena von Miller, que é uma grande serva do Senhor, uma grande serva do Senhor, uma mulher valorosa, uma mulher que eu tiro o meu chapéu. E ela é viúva. Os que conhecem o testemunho dela sabem que realmente a força dessa mulher, a determinação dessa mulher. E às vezes eu observo, né, ela manda pra gente no privado alguns links pra gente ir curtir, e eu vejo o quanto assim tem pessoas que não fazem isso. E às vezes só dão um amenzinho ali, mas não vão ir lá se inscrever no canal dela, não vão compartilhar as lives, os links que ela manda, sabe? Isso é só um exemplo que eu tô citando, gente. Então, só que porém essas mesmas pessoas que fazem isso, às vezes viram as costas, não querem, aí depois elas vão pedir ajuda. Aí elas querem, mas curte o meu, vai lá, compartilha o meu. Poxa, mas daí dos outros irmãos você não faz isso por quê? Então, né, nós temos que trabalhar mais em união. E isso, gente, isso também é para mim. Isso também é para mim. Porque muitas vezes eu agia assim. Tinha pessoas que pediam, né, para mim ajudar, seja, né, numa contribuição na coisa ou compartilhar uma coisa, e eu não fazia isso. Mas a partir de agora eu vou começar a fazer. E já vai começar até mesmo a incentivar nas minhas lives essas pessoas. Então, para quem, né, não conhece o trabalho da irmã Madalena von Miller, procura ela no canal, curte ela, segue ela. É uma pessoa, é uma evangelizadora, é uma pessoa maravilhosa, uma serva do Senhor. Então incentivem-se, né? Sejam mais como esse administrador e seus amigos, só que para o lado bom. Se unam no trato entre si. Porque é isso, às vezes, que tem no coração das pessoas, tipo assim, ó, eu não vou compartilhar lá da irmã, eu não vou compartilhar lá desse irmão, porque eu vou fazer, eu depois vou postar isso aí. Como eu já vi casos disso, às vezes não compartilham, mas daí vão lá, copiam e colocam como sua autoria. Eu já vi isso. Então, gente, isso é querer os méritos para si, é querer glória do homem para si. Não passa disso. Sinceramente, é isso que eu penso. Então, sejam mais sábios, sejam mais unidos,
Saibam que ninguém é mais do que ninguém, melhor do que ninguém, e todos nós, independentes dos dons, do ministério, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ser fiéis, seja no pouco ou no muito, e no trato entre si com as pessoas, porque, vou repetir mais uma vez, o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos desse mundo são mais sagazes entre si nas conquistas dos seus interesses dos que os filhos da luz em meio à sua própria geração, porque é isso que acontece. Ninguém quer apoiar ninguém, ninguém quer dar o braço para ninguém, porque acha, né, querem ser individualistas. Não, é eu que vou fazer, não é só eu que vou fazer isso ou aquilo. Gente, por favor, parem com essa mentalidade, trabalhem em união, ok? Eu tenho certeza que todos aqueles que assistiram aqui comigo ou que ainda vão assistir, eu tenho certeza que a partir de hoje, né, o Espírito Santo vai começar a inquietar, principalmente essas pessoas que são voltadas para os seus próprios interesses, são voltadas somente, né, para as intenções más. Então, cuidado, gente, ok? E outro que eu também deixo aqui abaixo para que vocês possam assistir, os programas do irmão Davi Silveira, que no sábado ele faz programações, ok? Aí depois eu vou passar aqui o nomezinho deles em cima, né? E desculpa outros irmãos que eu não estou lembrando no momento, que fazem também esses projetos, porque pode ter certeza que a cada curtida, que a cada visualização, a cada compartilhamento que vocês fizerem, não só no Face de vocês, mas também em grupos, em WhatsApp, vocês não vão estar promovendo a pessoa em si, porque eu tenho certeza que, né, eu pelo menos, a irmã Madalena, o irmão Davi, não estão querendo aparecer, estão apenas cumprir o ID do Senhor. E se você deixar de ter esse pensamento mesquinho, você também vai passar a ser um evangelizador. Você também vai passar a cumprir o ministério que Deus te confiou, que é de servir, né? Porque também tem um dom, um ministério que é de servir. Mais uma vez eu relato aqui rapidamente, né? Que eu ouvi um dia o irmão falar, e eu achei tão lindo isso, né? Que coisa, né? E às vezes a gente não repara nisso. E prestem atenção. Diz que tinha um irmão que diz que não tinha talento nenhum, né? Não tinha dom nenhum. Mas que ele sentia prazer em chamar, em levar pessoas que tinham aos lares, nas famílias, né? Aí diz que ele convidava esses irmãos que sabiam orar, que tinham o dom da cura, tinham o dom da palavra, ele convidava e levava nos lares para fazer visitações. E lá essas famílias, né, realmente recebiam a graça e tudo. Só que, porém, esse irmão, ele não percebia que fazendo isso ele estava servindo, cumprindo o ministério dele. Porque ele poderia não ter propriamente dito o dom da palavra, o dom da cura, mas ele estava exercendo o ministério de servir aqueles que tinham, e também estava sendo porta-voz da palavra do Senhor, também estava sendo, né, um administrador fiel, porque ele estava cumprindo aquele talento, aquele dom a qual ele tinha recebido, que era de servir. Então sirvam uns aos outros, porque vocês vão estar propagando o Evangelho de Cristo, vocês vão estar, e isso, gente, eu deixo tão lindo, porque não foi o Paulo que me disse, não foi o Pedro que me disse, mas um dia Deus me falou, porque eu também era mesquinha a esse ponto, e Deus me falou: Marta, não seja assim, porque por mais que você ajudar, até mesmo por detrás, né, das cortinas, como a gente diz, por trás dos bastidores, tu não vai deixar de receber o teu galardão. Faça isso. Então, se tu incentivar alguém, apoiar alguém, compartilhar a live de alguém, né, ou alguma coisa, um louvor que um irmão faça, e aonde essa pessoa receber, se voltar para Deus, não vai ser só a pessoa em si que está fazendo aquilo ali que vai ganhar, vai ser você também. Abra os teus olhos espirituais, porque Deus olha a intenção e galardoa a cada um segundo a intenção do seu coração. Gente, por favor,
Mais uma vez eu digo, seja fiel no pouco, seja fiel naquilo que aparentemente parece que está sendo pouco diante dos olhos dos homens, mas está sendo muito diante dos olhos do Senhor. Então não simplesmente cruze os braços diante dessas situações, vamos trabalhar em união independente da parte do corpo que você seja, independente do membro que você esteja disposto nesse corpo, independente, sabendo que temos que trabalhar unidos, sermos prudentes, mais prudentes que os filhos das trevas no trato entre si, né, em busca dos seus interesses. E qual é o interesse dos filhos da luz? Qual é o interesse dos filhos da luz? Não é fazer o bem? Não é propagar o Evangelho de Cristo? Não é resgatar almas para o reino de Deus? Então, mãos à obra, que sejamos mais prudentes que os filhos desse mundo. Amém? Eu entrego essas palavras, essa mensagem no dia de hoje, desejando a todos um bom final de semana na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, entrego essa mensagem para todos vocês.